Pessoal, muito bom dia, muito bem-vindos ao segundo dia do Summit da AWS. Para quem não veio ontem, aproveitem o evento hoje. É o início, a gente está 9 horas ainda, a gente tem muita sessão para falar. Para quem veio, meu muito obrigado. A gente tem, espero que vocês tenham aproveitado o Summit ontem. Hoje a gente também tem muita sessão interessante. Eu vou fazer aqui um jabá de Machine Learning durante a apresentação. Eu vou falar de algumas sessões aí que eu acho que é interessante, que vai linkar com o que eu vou falar. Para começo de conversa, meu nome é Thiago Couto, eu sou arquiteto de soluções da AWS. Eu vou apresentar falando um pouco sobre negócios, principalmente sobre casos de uso, sobre como a gente resolve esses casos de uso que são comuns em diversos setores, em diversas indústrias, e que a gente pode utilizar de Machine Learning para otimizar ou para resolver esses problemas. Comigo, Sandor, que está aqui, daqui a pouco ele sobe ao palco, e vai falar um pouco também sobre como o iFood resolveu alguns casos de uso também que eles tinham internamente. E a ideia é essa. Fiquem à vontade, relaxem, fiquem à vontade para me encontrar aqui na frente ou durante o evento para fazer perguntas. A gente não vai ter uma sessão de perguntas no evento, mas assim que acabar a gente vai parar aqui. Fiquem à vontade para trocar uma ideia com a gente. Beleza? Bom, agenda rápida. Basicamente, primeira pergunta, primeiro item. O que a gente está fazendo aqui? Qual é o estado de Machine Learning? Por que a gente veio 9 horas da madrugada para falar sobre Machine Learning aqui na sessão? Segundo, o que a AWS tem a oferecer? Então, qual é o stack de serviços? O que a gente tem de inteligência artificial? Como é que a gente faz Machine Learning na AWS? Terceiro e principal tópico que a gente vai falar aqui hoje. Casos de uso, negócios e como é que a gente direciona um problema que eu tenho na empresa ou uma oportunidade, como é que a gente chega a isso e transforma isso numa solução, e aí resolve o problema ou gera novas oportunidades, novas receitas e afins. E ao final, Sandor novamente vai bater um papo com a gente, vai falar sobre como isso se enquadra dentro do dia a dia do iFood. Beleza? Começando pelo começo. Assim, eu tenho um tempinho de TI, para quem chegou agora talvez não tenha essa noção, mas Machine Learning, inteligência artificial já foi uma coisa muito acadêmica, muito de... Existiam empresas, Couto, que realmente utilizavam Machine Learning pesadamente? Com certeza, mas isso não era comum, era uma coisa muito específica. O que isso, ao longo do tempo, isso se transformou? Deixou de ser uma coisa muito acadêmica, muito... Vou fazer um teste, vou validar essa hipótese, ou alguém chega e fala, cara, tem um algoritmo muito bonito para esse problema que você tem. Eu ia, testava, fazia uma prova de conceito, falava, muito legal. De duas uma, ou eu deixava no legal, guardava, ou eu implantava, e aquilo ficava implantado até que caía em desuso. Então, há alguns anos atrás, isso era uma verdade. Hoje, isso deixou de existir, deixou de ser verdade. Tem alguns números, mas desde que a gente está falando e desde que vocês estão interessados em Machine Learning, isso significa que, primeiro, há investimentos na área. Segundo, a gente acredita que isso não é uma prova de conceito, que isso não é vou fazer um testezinho, vou testar essa hipótese que você colocou lá no meio acadêmico. A gente efetivamente está utilizando o Machine Learning. Eu vou falar sobre alguns pilares de como e porquê, mas a gente está utilizando o Machine Learning, inteligência artificial, para de fato resolver problemas e, que é o terceiro ponto, transformar meu negócio. Então a gente saiu de um patamar. Será que funciona? Para um patamar, isso daqui, a gente está falando muito de MLOps, por exemplo, então a gente saiu de um patamar, será que funciona? E, cara, como é que eu opero isso, como é que eu implanto isso de uma maneira cada vez melhor? Então é por isso que hoje a gente está aqui reunido para falar sobre esse assunto. Beleza, Couto? O que a AWS tem a ver com isso, cara? Por que a gente está aqui ouvindo a AWS falar? Bom, primeiro ponto, e eu acho que aí toca muito no papel de cada um dentro da empresa, dentro da corporação, como com o meu nível de Machine Learning, e aí entenda o meu nível, o seu, da pessoa que está do seu lado, como que com o meu nível eu consigo resolver um problema de negócio com inteligência artificial e Machine Learning. A ideia da AWS primeiro, levar o poder, capacitar e levar o poder de aplicar Machine Learning independente do seu skill, seja engenheiro de Machine Learning, seja um cara de negócio. Então, quando a gente fala primeiro ponto aqui, a gente está falando muito de, cara, eu sou o cara de Machine Learning. Beleza, a gente vai ter, e eu vou falar um pouco sobre na stack disso, mas a gente vai ter serviços de infraestrutura, a gente vai ter facilidades para você utilizar Machine Learning na AWS. Putz, eu sou o desenvolvedor. Eu consigo chamar APIs, eu construo APIs, eu sei buscar dados e afins. A gente tem serviços em que e esses vão ser o que a gente vai concentrar hoje, a gente tem serviços em que
eu vou conseguir, com uma chamada de API ou com algumas chamadas de API, entregar o poder de machine learning, a capacidade de machine learning de inteligência artificial, sem que eu, desenvolvedor, necessite saber de inteligência artificial, de machine learning na profundidade. Pode ser que eu saiba um pouco, pode ser que eu me interesse, pode ser que eu fique aqui na minha caixinha e está tudo ok, eu vou resolver o problema de negócio do mesmo jeito. E quando a gente está falando de um cara que é usuário, ou seja, o cara é o fera do negócio, mas ele não conhece nada nem de APIs e nem de machine learning. Ainda assim, a gente tem, e aí fica o primeiro disclaimer, a gente teve ontem, e aí se a gente tiver gravado, o João fez uma palestra, e hoje a gente vai ter com o Evandro uma palestra sobre no-code dentro da AWS para Machine Learning. Então, fique atento aí nas próximas sessões, o Evandro vai falar sobre isso. Então, o usuário de negócio, ele conhece pouquíssimo tecnicamente, mas ele ainda assim consegue aplicar Machine Learning, consegue sair do outro lado e empregar isso em prol do negócio. Pois bem, se eu tivesse só esse slide, eu passaria os 40 minutos e invadiria a apresentação do Sandor com esse slide. O que esse slide mostra, cara? Primeiro, a quantidade de serviços e oportunidades aqui está bem alto nível que a gente tem com inteligência artificial e com machine learning dentro da AWS. Eu vou começar de baixo, propositalmente, e a gente vai subindo e depois a gente vai falando um pouco. Quando a gente está falando dessa stack aí lá embaixo, a gente está falando muito mais sobre infraestrutura, sobre, às vezes, um framework que eu precisaria. Imagina o dia a dia do cara em que eu tenho, falando numa empresa mais tradicional. Eu tenho uma máquina gigantesca com trocentos GPUs, com trocentas memórias. Eu tenho uma galera fera de ciência de dados, de engenharia de machine learning, que ela utiliza aquela máquina, por vezes, revezando. Às vezes, cara, tem uma filinha e eu vou colocando aqueles jobs para treinar. E eu tenho essa máquina gigante. Cara, é assim que eu sei operar. O que eu posso fazer? Pegar a configuração dessa máquina, eu subo essa máquina na AWS, o que você já ganha de vantagem? Ah, cara, eu preciso instalar o framework, sei lá, PyTorch. Eu já consigo pegar uma imagem, subir essa máquina já com o framework instalado. Benefícios, além de eu estar na nuvem, com tudo isso que a nuvem traz, eu ainda posso utilizar essa máquina do mesmo jeito que eu utilizava antes, subo ela, executo, desço ela, boa, paguei só pelo consumo. Então, quando a gente está falando de um baixo nível, ou quando você precisa de uma customização muito baixo nível, a gente utiliza essa camada de baixo aqui, e a gente utiliza, seja frameworks, eu pego uma camada, uma instância vazia, cresço ela, só preciso de máquina mesmo, e eu começo a executar os meus workloads ali dentro. Quando a gente dá um passo acima, a gente começa a falar de plataforma. Couto, qual é a diferença? Exemplo, eu falei que eu vou lá, vou subir a máquina, vou pedir para treinar, vou colocar meus dados lá, e ela vai treinar, depois eu desligo. A plataforma, a gente tá do SageMaker, que eu vou falar um pouquinho na sequência, ele vai fazer isso para você. Então, na sequência, eu falo um pouquinho, só para dar uma vontade de saber um pouco mais, mas a gente vai falar um pouco sobre o SageMaker também. E a ideia é que a plataforma ela englobe, pensa no que o cientista de dados, o que o engenheiro de machine learning faz no dia a dia. A ideia é que a gente pega esse processo do começo ao fim e que a gente execute ele e que a plataforma vai entregar essa facilidade. Quando a gente está falando da camada mais acima, que hoje é dividida em duas, a gente está falando de serviços que são focados no principal da apresentação de hoje, da minha parte, que é muito sobre, eu tenho um problema de negócio comum. Exemplo, tirei uma foto minha, eu quero saber se é a foto que está no meu RG. Cara, isso é um problema comum que a gente vai passar por diversos setores e a gente vai encontrar o mesmo problema. Ou, peguei a foto do cara na câmera, é esse cara que está cadastrado aqui? Problema comum. Então, esses serviços acima, a gente vai comentar sobre alguns deles. Perceba a quantidade, então eu vou passar pelos comuns, o que a gente escolheu para passar para vocês aqui, mas fiquem à vontade para me encontrar aqui no corredor e a gente bater um papo se você tiver algum caso de uso que seja comum e que eu não falei. Provavelmente a gente tem e eu só não tive tempo para falar sobre isso. Beleza? Então, essa é a ideia. Começando, novamente, a parte de baixo, que é muito mais técnica, hoje a gente não vai cobrir aqui. A segunda parte, a camada do meio ali de plataforma, é o SageMaker. Qual é a ideia? E aí, dando um exemplo bem clássico aí de quem já brincou com Machine Learning para visão computacional. Quando a gente fala de preparar os dados, caso clássico aí para quem começou a brincar, identificar cachorro ou gato. Então, eu tenho trocentas fotos. Primeiro passo, eu preciso saber qual foto é cachorro, qual foto é o gato. A gente tem, por exemplo, SageMaker Ground Truth, em que eu vou pegar, mandar essas fotos ou para uma galera interna, ou
para pessoas ao redor do mundo e elas vão colocar o label, vai falar, cara, essa foto aqui, cachorro, essa daqui, gato. Então eu começo a fazer esse processo de labeling lá atrás, eu nem comecei a falar de machine learning ainda, estou falando de que imagem é o quê. Então a gente tem o SageMaker, ele tem uma feature para isso. Quando a gente dá um passo para o lado, putz, tenho minhas imagens, quero fazer o build agora, ou seja, eu quero começar a trabalhar um modelo. A gente tem, putz, eu quero pegar aquelas imagens agora, para aumentar o número de imagens, eu quero fazer um crop, eu quero colocar a cor dela invertida. A gente tem ferramentas para isso internamente no SageMaker, tanto na hora de produção, ou a gente pode fazer passos. Então, o Data Wrangler, por exemplo, a gente consegue fazer um data prep colocando funções ali, e a gente consegue navegar e fazer preparação para esses dados que eu estou trabalhando. E, cara, onde que eu vou fazer isso? Como é que eu opero? Putz, antes eu estava na minha máquina gigantesca que eu logava lá e operava. Ponto, a gente tem o notebook, do mesmo jeito que você usava o Jupyter lá na sua máquina, a gente tem o Jupyter aqui, você sobe e executa tudo isso como se você estivesse num console e você não sabe onde é, mas isso vai estar na nuvem e o SageMaker vai cobrir isso. Beleza, Couto. Acho que eu já estou preparado para testar minha primeira hipótese. A gente entra na parte de treinamento e de tuning. Se eu continuar dando para lá, eu vou chegar no outro palco. A gente entra no treinamento e tuning. Qual é a ideia? A gente tem facilidades. Primeiro, quando eu falei de vou testar a primeira hipótese, a gente está falando de experimentos e testes. A gente tem um cara que parece muito simplista, mas facilita quando a gente está operando isso no dia a dia, que eu tenho experiments e eu tenho trials. Então, cara, hoje, qual é a minha ideia? É chegar em tantos por cento ou inserir gato, cachorro, papagaio. Então, eu vou pegar, vou fazer esse processo de novo e eu vou começar a testar uma nova hipótese. O Experience ele vai rastrear esses trials e a gente consegue ver, cara, com esses hyperparameters que eu usei, eu tive esse resultado. A gente tem a rastreabilidade desde o teste do resultado até o modelo dos hyperparameters que a gente usou. Ponto interessante quando a gente está falando aqui entre o build e o train. Lembra que eu estava falando que eu estava no notebook, que eu estava executando e afins? Quando eu estou nesse cara, quando eu mando executar, o SageMaker ele vai pega os dados que você me passou, o local onde está, pega os hyperparameters, fala qual modelo que você quer usar, sobe esse cara numa máquina que você me falou qual é e quantas são, executo, treino, guardo o resultado, durmo a máquina. Você pagou pelo tempo que ela ficou executando. Então, a ideia da plataforma, eu estou evoluindo, chegando do outro lado, mas a ideia da plataforma é trazer essa facilidade em que essas pequenas coisas que no final do dia ocupam grande parte do seu tempo, elas deixem de existir ou elas sejam muito mais fáceis, no sentido de train, vou tomar um café, ou vou continuar executando e depois eu vejo o resultado. Então essa é a ideia. Quando a gente está falando lá do deploy, então, cheguei, esse daqui é o meu modelo de gato, cachorro, papagaio, é isso que eu quero utilizar em produção, seja lá para quê. Eu coloco esse cara em produção e falo, SageMaker, eu quero esse modelo, que foi o melhor que eu performo. Antes, eu posso fazer hyperparameter tuning de forma otimizada, ou seja, eu falo, SageMaker, eu tenho esses ranges aqui, então eu treinei uma vez, treinei duas, estou querendo fazer aquele último calibre. Ou não tenho ideia de como eu começo, SageMaker, testa esses ranges dos hyperparameters, sobe 3 instâncias por vez, testa 20 vezes. Faz teu nome, ele vai rodar, depois vai falar, olha, do range que você me passou e dos dados que você me passou, esse foi o melhor modelo escolhido. Então eu consigo também automatizar isso. E quando a gente fala na frente de, cara, quero fazer o deploy, cheguei no meu modelo ideal, eu faço o deploy e falo, SageMaker, esse modelo, essa é a máquina, me passa um endpoint e sobe 2 por garantia, porque isso daqui é produção. Ele vai fazer isso, gerenciar, vai fazer o roteamento, eu posso falar, sobe no máximo 5. Ele vai escalar, fazer o scale out, caso ele necessite, caso a sua operação comece a demandar demais do nosso modelo cachorro, gato, papagaio. Então, essa é um brief muito rápido sobre o que o SageMaker pode entregar, porque a plataforma está muito acima no sentido de dia a dia, de agilidade, do que a gente simplesmente pegar uma máquina e executar. E agora, vamos falar um pouco sobre, não cachorro, gato, papagaio, mas sobre os principais problemas de negócio. Ponto é, para qualquer coisa que a gente for fazer de machine learning, de inteligência artificial, a gente tem que definir muito claro aonde a gente quer chegar, qual é o nosso caso de uso que a gente quer resolver. Se a gente está testando por testar, se a gente quer usar porque é uma palavra que está na moda, a gente vai entregar pouco ou nenhum valor para o negócio. Quando a gente está falando de vou utilizar machine learning, vou testar algoritmos, eu estou falando de um problema que eu tenho, ou uma oportunidade que eu tenho, qual é ela, onde a gente quer chegar, o que eu quero alcançar com isso. Então, essa eu acho que é a principal pergunta quando a gente vai falar daqui para frente de todos os outros serviços. Falando dessa pergunta, o que a gente tem em comum entre as empresas? Bem, acho que todo mundo aqui tem cliente,
Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que discutir, que a gente pode utilizar, é a melhoria da experiência do cliente. Como, Couto? Putz, todo mundo já ficou em fila de atendimento durante minutos ou horas aí esperando ser atendido. Esse é um problema que eu, enquanto cliente, não estou satisfeito e que eu posso utilizar para melhoria de cliente. Personalização. Alguém já recebeu, putz, tem uma recomendação de compra que não tem nada a ver com o meu perfil. E o cara está mandando só porque mandou para todo mundo. A ideia é como é que eu faço uma personalização para o meu cliente, que ele tenha uma experiência melhor e que essa experiência melhor se traduza em, claro, benefício financeiro para a minha empresa. Afinal, eu estou mandando para ele, eu quero que ele consuma aquele bem. Se a gente falar sobre melhoria de tomada de decisão, a gente tem alguns, acho que principalmente, posso falar sobre predição de manutenção, por exemplo, mas como a gente pode pensar isso num meio mais amplo, forecast, pensa como é que eu consigo utilizar de algum artifício, no caso aqui a gente vai falar de inteligência artificial, como é que a gente utiliza de algum artifício para que, o caso que eu falando da venda, por exemplo, como é que eu prevejo na Black Friday quanto que eu vou precisar ter no estoque do, sei lá, do relógio. Como é que eu penso que, tirando a Black Friday, no inverno, quanto eu preciso ter no estoque de uma blusa no verão, quanto eu preciso ter na mesma blusa? Como é que eu faço esse forecasting para que eu tome decisões mais assertivas? É claro, o forecasting ele é uma previsão do futuro, ele nunca é o futuro, mas como é que eu tome ações assertivas baseadas numa previsão que ela está próxima de ser o futuro, de ser o número do futuro. Então, quando a gente fala dessa parte de melhor tomar decisões mais rápidas, a gente está falando muito sobre isso. O mesmo vale também para forecasting quando a gente está falando do planejamento de demanda, que eu utilizei como exemplo. Como é que eu sei que, baseado na minha operação, baseado no meu maquinário, na minha linha de produção, como é que eu torno isso tão otimizado de forma que no final do dia vai impactar na redução de custo do meu produto ou serviço, que por sua vez vai me gerar mais competitividade e eu vou conseguir vender mais esse serviço ou produto. E claro, o que todo mundo busca, que é como é que eu revoluciono o mercado, como é que eu revoluciono a indústria, como é que eu revoluciono como a gente faz coisas dentro de casa, dentro da própria indústria. Então, o criar novos casos de uso, criar novas receitas, criar novas linhas de negócio, está nesse quarto pilar aí. Começando do começo, eu falei sobre agentes virtuais e tal, a gente tem alguns pontos que a gente pode explorar aqui. Quando a gente fala de agente virtual, como é que eu entrego, e aí eu dei o exemplo de como é que eu... 2 pontos, como é que eu atendo melhor o que é principal, o que é comum dos problemas da minha empresa. Exemplo, quero cancelar a minha linha telefônica. Isso é recorrente? Isso é toda vez? Eu quero, sei lá, pagar minha fatura que está atrasada. Isso é sempre que acontece? Como é que eu tiro a necessidade de ter que falar com o atendente, que ele é custoso, que ele tem, por muitas vezes, ele vai demorar mais do que um agente virtual? Como é que eu tiro a necessidade desse cara, ou eu escalo com o agente virtual e que eu use essa pessoa que está aqui, essa persona que está aqui atrás, para ela só entrar em caso de problema. Então, agente virtual é o que é comumente usado e a gente tem como retroalimentar, e a gente vai falar um pouco na sequência. O segundo passo eu estou no atendimento, então seja via chat ou seja na ligação, como é que eu identifico, como é que eu capturo essas informações que estão acontecendo em tempo real, near real time, e que eu entendo que aquele atendimento não vai ser resolvido e o cliente vai sair insatisfeito. Como é que eu identifico isso near real time e que eu aciono, por exemplo, o gerente da pessoa que está atendendo, para ele entrar, tem mais conhecimento, ou aciono um especialista baseado naquilo. E o último já teve atendimento. Como é que eu identifico o que aconteceu naquele atendimento? Ele foi positivo ou não foi? Como é que eu faço para pegar os que foram negativos e voltar, às vezes regionalmente, para aquela equipe que está tendo aqueles scores negativos e falo, pessoal, você está precisando de treinamento nesse item. Como é que eu identifico isso? E fazendo a retroalimentação que eu comentei do agente virtual. Como é que eu extraio tópicos desses atendimentos? Exemplo, pagar a fatura em segunda via. Como é que eu extraio esses tópicos e falo, olha, meu agente virtual está sabendo fazer muito bem cancelamento de conta, mas o pagar fatura ele não está identificando. Então eu dou 2 passos para trás, volto no agente virtual e mapeio. Olha, pagar fatura atrasada, minha fatura venceu, isso daqui são intenções que querem chegar ao pagar fatura, que é uma função que eu já tenho mapeada. Então, essas partes do Contact Center, elas se retroalimentam e a gente tem serviços e arquiteturas, e aí um ponto importante, a gente tem muitos serviços, como vocês viram,
A gente tem arquiteturas de referência, que vão mapear como a gente faria isso, de uma forma a linkar serviços. E a gente tem solutions também. A solution nada mais é do que um conjunto de componentes, vai ter uma arquitetura de referência também, e que eu dou um deploy e ele está disponível dentro da minha conta. Então a gente tem solutions, arquiteturas de referência e serviços que a gente vai utilizar para resolver esses problemas. Exemplo aqui, eu acho que tem bastante cliente conhecido. A Wix, eu acho que se vocês nunca viram e entraram, provavelmente vocês viram propaganda, é uma plataforma de desenvolvimento de website, entre outras coisas. Eles tinham uma ideia de feedback, de atendimento, baseado em feedback mesmo. Acho que do mesmo jeito, e a gente pode até testar ao vivo aqui, no final tem uma pesquisa, vamos ver dessa galera que está ouvindo, quantas vão responder. Na Wix eram 12%. Então, de todos os atendimentos que eu tinha, 12% tinham retorno e falava, cara, bom, ruim e afins. Eles não estavam satisfeitos porque eles não estavam tendo a visibilidade do que o cliente realmente estava achando. O que eles fizeram? Pegaram todos os áudios e todos os atendimentos, eles queriam 100%, pegaram esses áudios, eles utilizaram o Transcribe, que aí é um serviço AWS, em que ele vai pegar aqueles MP3 de todos os atendimentos, ele vai converter em texto, e aí com o texto a gente pode utilizar uma ferramenta de análise de sentimento, por exemplo, e ele vai identificar, cara, esses daqui foram positivos, esses daqui foram negativos, esses daqui são neutros, e a gente pode evoluir. A ideia da gente pegar o áudio, transformar isso em texto, fazer, claro, um pré-processamento antes de jogar para uma engine, ela facilita, ela permite que a gente extraia valor dessas informações que antes eu precisava analisar uma a uma por amostragem. Cara, eu vou pegar 5 das 5.000 que eu tenho. Então agora a gente começa a ter, como a Wix, em vez de 12% que eu mandei uma pesquisa de satisfação, eu tenho análise de bom ou não bom de 100% desses caras. Então a gente consegue aumentar cada vez mais a experiência, melhorar cada vez mais a experiência do cliente. Quando a gente está falando de processamento de documento, e aí tem alguns setores aqui, mas o exemplo clássico é nota fiscal, acho que todo mundo ou já recebeu ou já enviou uma nota fiscal, já emitiu uma nota fiscal. O problema é a gente varia bastante em municípios e afins. Quando a gente fala do meio bancário, eles têm muita necessidade de documento de processamento. E como é que a gente faz? Em healthcare também, quando a gente fala de receituário, de documentos entre pacientes, como é que a gente, entre médicos e paciente, como é que a gente faz para que a gente consiga utilizar esses documentos e que eu não precise de uma validação manual, que eu não precise de pessoas para olhar. Pensa num retail que tem, sei lá, milhões de pedidos por dia. Que eu não preciso de pessoas para entrar, entender aqueles documentos, validar aquele problema, digitar novamente, que isso era uma coisa muito comum no passado, e que aí eu consiga evoluir para o meu negócio. A gente tem alguns serviços que podem ser utilizados para isso. Um exemplo disso, e aí tem alguns, Salesforce, por exemplo, acho que que todo mundo conhece aqui pelo menos o nome, mas o Cabbage que eu achei muito interessante, eu acho que muito do contexto que a gente está vivendo, ou estava pelo menos. O Cabbage é uma empresa norte-americana, ela tem uma plataforma de fluxo de caixa. Eles tinham clientes pequeno a médio porte, então atuavam muito próximo dos clientes, apesar de ter uma escala muito grande. Veio a pandemia, os clientes que eram de pequeno e médio porte, eles não tinham acesso direto a grandes bancos e grandes credores por serem menores e por a gente estar numa pandemia, então o risco estava muito alto. E o governo dos Estados Unidos ele lançou um apoio a esse pessoal. Só que para isso eu precisava juntar, primeiro, quanto você precisa de apoio e segundo, um monte de documentação. Então o que o Cabbage fez, cara? Ele pegou essa necessidade, em 2 semanas eles já tinham, claro, fluxo de caixa, já tinham um dado entrando em streaming, eles conectado na base do cliente, eles pegaram também os outros dados, cara, batimento de nota fiscal, por exemplo, utilizaram Tax Extract, ou seja, eu fui lá, utilizei um serviço da AWS, peguei essas informações, fizeram data prep primeiro, utilizaram o Tax Extract, cataram essas informações de elementos e afins e utilizaram isso junto com a massa do fluxo de caixa que eles tinham e utilizaram para fazer o pedido de ajuda para o governo. E 80% dos clientes do Cabbage tiveram aprovação. Então eles utilizaram em 2 semanas, mega rápido, a gente saiu do 0 a 100 muito rápido, eles utilizaram, colocaram um a mais no negócio deles e beneficiaram o cliente deles. Então, assim, eu acho que é uma história bem interessante dentro do contexto que a gente está de pandemia. Personalização. Eu utilizei o exemplo anterior. Esse slide aqui, a gente tem exemplos bem específicos do problema real. Mas personalização aqui, muitas vezes, e até de exemplos que a gente utiliza, ele está muito ligado, muitas vezes, a venda, a varejo. E a ideia é que a gente abstrai um pouco mais. Como é que funciona o Personalize, que é o nome do nosso serviço? Personalize, ele basicamente trabalha com interações. Então, o que eu preciso para passar no Personalize? Interação. O que é interação, Couto?
sei que vai ter que me dizer do seu negócio. Interação é, falando de mídia, eu assisti o filme A, usuário, filme, série, afins. Isso é uma interação. Então eu consigo subir usuário, filme, série, a interação, assistiu ou não assistiu. Eu cliquei no filme A, mesma coisa. Eu comprei um produto, interação entre A e B. Eu cliquei em um produto, interação entre A e B. Então perceba que a gente tem formas, e aí eu estou falando dos mais conhecidos, mas pensa dentro do negócio de vocês, o que eu tenho de interação e que eu quero prever. Se A comprou B, ou se A usou B e C, qual a probabilidade desse cara usar D e eu recomendar para ele, ele vai ter muito mais facilidade com isso. Então a ideia do Personalize, basicamente, ele vai utilizar os dados de vocês, ele vai pegar esses dados, a gente vai passar para o Personalize, e aí começa um pouco da graça, que é, a gente vai passar esses dados para o Personalize, a gente vai falar, cara, eu quero, por exemplo, esse cara é uma recomendação de compra, ou esse cara, eu quero identificar produtos similares a esses produtos aqui. Eu vou passar, ele vai fazer internamente testes de machine learning e afins. No final do dia, ele vai pegar o melhor endpoint e vai criar o que a gente chama internamente de campanha, que nada mais é do que um endpoint executável, chamável externamente. Então aí, o que eu estou, por exemplo, construindo meu e-commerce, em vez de eu contratar cientistas de dados e ter uma curva muito grande, eu posso começar utilizando o Personalize, crio uma campanha. Perceba que aqui eu não falei nada sobre hyperparameter, apesar de você conseguir, mas eu não falei nada sobre hyperparameter e nada técnico. Eu basicamente sou um cara desenvolvedor que quero utilizar isso na minha aplicação, no meu e-commerce. Eu consigo utilizar isso, começar no D0, criando ali o carrossel de produtos baseado na sua pesquisa, esses são os produtos. Ou os produtos que você tentou comprar não tinham, mas esses daqui são os parecidos. Então a gente consegue entregar o valor para o negócio de uma forma muito mais rápida. E claro, eu tenho um grupo de cientistas de dados aqui que são feras e que eles vão conseguir fazer melhor. Beleza, no D0 você já tem o Personalize rodando. Você quer contratar uma galera e evoluir isso? Cara, a partir do momento, eles não começam competindo com o nada de recomendação que eu tenho. Eles começam competindo no bom sentido de vou evoluir com o Personalize. Então é muito rápido, a gente entrega muito para o negócio muito rápido. Casos de uso. A Pulse Live ela teve uma 20% em melhoria de engajamento com vídeos. Não é um nome tão conhecido, mas eles fazem plataformas para empresas bem grandes. Um exemplo que é cliente da Pulse Live é o Barcelona Futebol Clube. Então, é uma empresa que tem clientes gigantescos e que ele trabalha com isso e teve um aumento muito grande. Outro cliente que é comum de mídia, que é um dos exemplos de personalização, é a Warner Bros. Então, hoje a Warner Bros. Utiliza a Personalize para fazer recomendação de vídeos, de séries e afins. Então, e aí, como eu dei de exemplos, aí entre os exemplos que eu dei, ainda tem mais alguns aí nesse ponto, sobre como a gente pode utilizar o Personalize para evoluir, para engajar melhor os meus clientes quando a gente está falando de mídia. Outro, que é o clássico que eu comentei sobre varejo, a gente já falei de similaridade de produto, de venda, de clique, de interesse. O StockX é uma empresa que ela é bem focada em calçados e afins, mas ela vende mais coisa do que isso. E ela teve um aumento de 50% em compras daquele carrosselzinho. Você que comprou isso também tem interesse nisso. Então ele utilizou de Personalize e evoluiu essas informações e entregou mais para o cliente. Perto da gente aqui, Cencosud também tem um case público de Personalize, vale muito a pena dar uma conferida. Bem expressivo o resultado que eles tiveram. Bom, detecção de fraude. Aqui eu acho que tem alguns tipos de fraude, mas pensa o primeiro caso. Eu criei uma plataforma e você tem 30 dias grátis. Aí eu vou lá e me inscrevo como Couto. Aí passou 29 dias, eu escrevo como Couto 1. Aí 29 dias, Couto ABC. Então a ideia desse primeiro ponto aqui, que o serviço de antifraude, de detecção de fraude entrega, é fazer essa análise e identificar que o Couto 1 e Couto 2 é o mesmo Couto que não está querendo pagar depois dos 30 dias. Então a gente tem um serviço para isso. Quando a gente está falando de online checkout, a gente está falando de compra. Então, cara, está no carrinho, eu estou fazendo compras por vezes que são fora do padrão, seja para pessoa logada, para valores, para produtos. Então a gente consegue detectar isso também utilizando o Fraud Detector. E quando a gente está falando de fidelidade, eu acho que cada vez mais, quando a gente está nesse mercado em que a gente adquire muitas empresas, a empresa mãe, ela começa a adquirir empresas para que ela cresça em expansão, em alcance, e também porque supra algumas necessidades que elas têm, esse programa de fidelidade ele tende a crescer, então ele tende a sair de uma empresa somente e evoluir para as outras marcas. Quando a gente fala de fidelidade e de promoções e afins, esse
quesito de crédito e débito, de quanto eu gastei, de quanto eu ganhei de crédito para debitar, a gente também tem uma funcionalidade para isso dentro do Fraud Detector. Exemplo do Fraud Detector, eu acho que todo mundo conhece aqui, pelo menos todo mundo de tecnologia, já ouviu falar da GoDaddy, que é uma empresa de domínios, entre outras coisas que eles fazem. E eles utilizam, aquela primeira cenário do Couto 1, Couto 2, eles utilizam o Fraud Detector para detectar na parte do sign-up se aquele cara é um cara novo ou se realmente eles têm 19 milhões de clientes, então parece importante. Eles detectam se é um cara novo ou se realmente é um cara que já estava ali e que ele está tentando simular uma nova conta e, na verdade, ele já é cliente. Verificação de identidade. Eu até comentei anteriormente que é um caso comum. Pensa o seguinte, como é que eu detecto, pensa numa prova de vida, por exemplo, como é que eu detecto que é o Thiago e não é uma foto? Se eu fizer assim, a foto não consegue fazer. Então, a gente tem solution para isso. Como é que eu sei que o cara, quando eu estava entrando lá, eu já fiz o cadastro anteriormente, tirei uma foto minha. Como é que eu sei que, quando eu estiver entrando, eu consigo detectar minha face, eu consigo segmentar, detectar minha face e ver que o Thiago já está cadastrado, cara, vai lá, pode passar. Como é que eu faço essas identificações de identidade? A gente tem, como eu comentei, solutions, como a prova de vida que eu comentei no exemplo anterior, ou como serviços em si e arquitetura de referência também, em que eu vou passar uma imagem, ou por vezes eu vou cadastrar uma imagem, e depois eu vou passar N imagens e eu vou detectar. Esse daqui é o Thiago, esse daqui é o Thiago, esse daqui não tem Thiago, esse daqui tem Thiago. Então, a gente tem serviços que entregam isso sem... você tem a linha de código para chamar o serviço, mas você não precisa saber nada de como visão computacional funciona por debaixo dos panos. Exemplo de cliente, eu acho que o mais próximo nosso aqui é o Inter. Banco Inter, lá atrás, há 3 anos atrás, ele tinha um cheque de vou abrir uma conta, eu preciso de uma foto do documento, uma foto minha. E aí tinha uma pessoa, era um workflow, chegava, documento pessoa, a pessoa física que ia analisar, coçava e falava, é a mesma pessoa, pode seguir e abrir a conta. Então, isso é um case público também, pessoal. Fiquem à vontade para explorar. O que eles fizeram? Utilizaram as ferramentas do Recognition, uma ferramenta, um serviço da AWS, e eles fazem essa identificação hoje automática. Então, pensa que antes eles abriam 200 contas por dia. Hoje, com a escala que o Banco Inter tem, isso não é mais possível. Então, se a gente tivesse ficado lá atrás, a gente tinha que ter muita gente, tinha que ter esse auditório inteiro aqui só para fazer essa validação. E a gente automatizou isso com o serviço AWS e hoje a gente faz isso de forma automática e escala muito melhor. E, novamente, sem precisar entrar no detalhe de visão computacional. Forecast, que eu comentei lá no começo, a ideia é o que eu quero prever para o futuro no meu negócio. E aí pode ser demanda, esse é o exemplo da Black Friday. Exemplo, vou fazer um lançamento e eu tenho picos de lançamento a cada final de mês. Eu vou fazer um lançamento televisivo. Como é que eu me preparo, como é que eu sei que eu tenho que escalar em X baseado no número de visualizações que eu tenho? Então a gente pode fazer um forecast disso. Gestão de espaço de centro de distribuição. Como é que eu faço essa previsão? Forecast funciona análogo ao Personalize. Então você vai entrar, cara, é de hora em hora, é de mês em mês, é de semana em semana? Depende. Como é que vai ser o seu dado de entrada? Ele vai fazer a previsão baseada. Então, eu vou entrar com os dados, com seus dados, eu posso entrar com dados além. Exemplo, Black Friday. Concorda que é um ponto que sai fora da curva do padrão? Posso entrar com verão e inverno, quando impacta, por exemplo, em agasalho. Então, eu posso entrar com dados, com datas, semanas e afins, que são específicas para o meu negócio, para que, quando o forecast for analisar, ele vai passar pelos dados e falar, cara, esse comportamento é assim. Só que ele vai entender que, cara, esse pico aqui não é o pico que foi aleatório, é porque eu tinha uma Black Friday. Então, eu entro com esses dados também, com esses dados de datas, e ele vai entender que aquilo tem uma variação e que eu vou pensar e vou criar o meu forecast baseado nisso. Final do dia, não vou entrar em detalhes de como ele opera internamente, não preciso. Eu, como desenvolvedor, ou como um cara de negócio mais técnico, eu coloco os dados, recebo um endpoint e eu vou falar, cara, daqui a 10 dias, quanto eu vou vender desse relógio? E aí eu consigo multiprodutos, por datas ali, dependendo do range que a gente vai colocar. Então a gente consegue ter um forecast, só preciso fornecer os dados e passar a saber chamar uma API no final do dia. Caso que eu acho muito interessante, aí lá do outro lado do mundo, CJ Logísticas, é da Coreia do Sul, é uma empresa de logística, como o nome já diz. Eles começaram, e até no lançamento do forecast público, a gente estava ainda em preview, eles começaram a contar histórias, falaram, cara, a gente começou a utilizar
para recurso humano, ou seja, num centro de distribuição, quanto eu preciso de pessoas, e aí pessoas engloba pessoas operando o centro de distribuição e caminhoneiros para sair dali já com a entrega para fazer. Deu certo. O que mais que a gente pode utilizar com isso? Espaço no centro de distribuição. Então, cara, já deu certo para pessoas, vamos tentar prever o espaço, porque se eu lotar o centro de distribuição, caos total. Se estiver muito vazio, estou operando mal. Então, ele prevê aquele cara e aloca baseado e direciona as cargas baseado nisso. Até que ele chegou no demanda, que é, cara, o quanto eu vou ter de demanda dos meus clientes baseado nisso tudo. Então, ele utilizou o forecast, começou com um problema não é trivial, mas com um problema que a gente nem pensaria no último step, e foi evoluindo utilizando o forecast. Então é um caso emblemático aí de como a gente pensa não só no problema que a gente tem agora e como é que a gente pode utilizar a tecnologia para outros pontos dentro da corporação. Outro ponto interessante, Amazon Kendra, eu acho que essa imagem diz muito mais do que eu vou poder explicar aqui, mas basicamente como é que eu trago uma pesquisa inteligente para dentro da minha empresa, para dentro do meu negócio. Então, cara, seja lá, eu tenho muito material sobre documentação, eu tenho muita coisa de wiki, eu tenho muito documento que eu preciso consultar, e eu quero essa capacidade de fazer consultas em linguagem natural, em linguagem humana, e que ao final eu tenha insights, não só respostas listas, mas eu tenha insights. De tipo, só para entender, o Kumu ali é um lugar dentro em Seattle, é um dos prédios da Amazon, e a pergunta foi, cara, onde eu acho o helpdesk dentro do Kumu? Do mesmo jeito, onde tem banheiro aqui no Summit? E aí a ideia é que em vez de eu lançar 300 artigos, eu pego, capturo as informações, extraio inteligência e coloco, cara, lateral ali atrás da placa. Então a ideia é que, baseado em documentos que eu tenho internos, é claro, eu posso usar externos também, mas baseado em documentos internos, eu entrego essa capacidade. Exemplo mais direto disso, a 3M, talvez ela seja muito relacionada à fita adesiva e tal, mas é uma empresa que tem muitas patentes. E ela vive disso. O próprio CEO fala, cara, o batimento cardíaco da 3M, ela é pesquisa e desenvolvimento de patentes e afins. Então, assim, o que ela tinha de dificuldade? Eu tenho muitas patentes, eu tenho um monte de pesquisador utilizando as patentes para criar outras patentes, para pesquisar novos produtos, materiais e afins, e eu tenho muito tempo gasto com essa identificação, com essa pesquisa. Eles utilizaram Kendra, e aí o pesquisador fala, eu tenho material B e material C e eu tenho um problema. Cara, ele vai buscar e vai falar, cara, essa patente diz isso e tem as principais perguntas sobre esse material. Então eles utilizaram isso em prol do negócio que é criar patentes e produtos novos. E casos industriais, que aí a gente teve um lançamento há 2 anos atrás, a gente teve alguns lançamentos mega importantes. Exemplo, Lookout for Vision, até tem um blog sobre isso em português, se vocês quiserem pesquisar, mas basicamente como é que eu identifico anomalias em imagens. E aí penso o caso mais clássico, eu estou na linha de produção, tirando foto, e aí penso uma peça, seja lá do que for, estou tirando foto, eu primeiro categorizo e falo, Lookout for Vision, está aqui as peças, isso daqui é normal, isso daqui é anormal, beleza? Aprende aí, depois eu tenho um endpoint, pego uma peça que está passando na esteira, tiro uma foto, mando para o Lookout for Vision e falo, e aí? Posso seguir com a linha de produção, paro a esteira e tiro essa peça porque ela está anômala. A ideia do Lookout for Vision é isso. A gente tem Panorama, que é uma câmera que você coloca modelos dentro dela, isso roda na ponta, então eu não preciso voltar para a nuvem e fazer esse processamento. A gente tem Monitron, que a gente consegue identificar, ele tem alguns sensores, ele consegue identificar, por exemplo, trepidação em uma máquina, que a gente volta lá atrás, manutenção preditiva. Então a gente tem uma série de serviços que a gente se aproximou muito da indústria, a gente teve sessions aqui sobre IoT e IoT industrial, então é interessante depois procurar saber. E a gente tem muito focado em Machine Learning, inteligência artificial, focado na indústria. Beleza, Couto, você falou que tem um monte ainda e você falou um monte de coisa. Como é que eu aprendo isso? Bom, a gente tem serviços profissionais que a gente pode utilizar, a gente tem labs que a gente pode fazer, tem parceiros, então parceiros mega qualificados em inteligência artificial e machine learning para auxiliá-los com isso. E tem o Faça Você Mesmo. A gente tem muita documentação. SageMaker, por exemplo, tem samples, cada dia criar um. Então fiquem à vontade para pesquisar e para ou entrar em contato com a gente, ou com um parceiro, ou vai no Faça Você Mesmo, a gente tem bastante documentação. E aí, eu falei muito sobre PPT, agora vamos trazer o Sandor, que vai falar sobre os resultados e como ele fez isso no dia a dia. Chega aí, Sandor. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu ia falar Valeu, que não. gente. Você não. Bom dia, pessoal. Obrigado, Couto. Então, eu sou o Sandor, trabalhei muitos anos como consultor, trabalhei muito com forecasting, marketing mix,
Passei um bom tempo no Nubank, construí as áreas de Data Science, Machine Learning lá dentro. E agora estou dentro do iFood, eu cuido de tudo que é inteligência artificial e engenharia de dados. Eu vou contar para vocês um pouco do iFood, mas vai ser em formato de história. Como é que o que é o iFood do nosso ponto de vista e como é que a área de AI evoluiu no tempo para ajudar a entregar valor lá dentro. Então, mudou muita coisa nos últimos anos e essa mudança afetou as nossas entregas, as nossas decisões. Então eu vou contar essa história para vocês. Então vamos lá, o iFood. O iFood, acho que todos vocês devem conhecer, existe aí desde 2011, teve um crescimento exponencial nesse tempo até hoje. Muito desse crescimento foi expansão comercial no território brasileiro, então você sai de São Paulo, começa nos grandes centros, vai expandindo para outras cidades. Muitos M&As, então o iFood foi comprando várias empresas no meio do caminho. E mudança de hábito, né? Lá em 2011 você pedia pizza por telefone e hoje a gente não consegue viver mais sem pedir comida online. Além disso, o iFood antes era uma empresa de marketplace, ou seja, você coloca o seu restaurante lá e o iFood só faz a ponte, né, entre o cliente e você faz as entregas. Só que a partir de 2017 a gente fez a nossa primeira entrega. E hoje, mais de um terço de todas as entregas do iFood são feitas pelo iFood. Então o iFood cuida de tudo, saindo da porta do restaurante até o cliente. Para nós, para quem trabalha com dados, machine learning, o iFood ele tem algumas características interessantes. Então a gente tem 2 picos de demanda. Você tem almoço e você tem jantar. Fins de semana, você multiplica isso por um fator bem alto. Todas as aplicações são real-time, porque elas têm que acontecer já. Você pediu a comida, ela tem que chegar já na sua casa, você está com fome, então tudo tem que acontecer muito rápido. E a gente tem alguns eventos que tornam a nossa vida mais difícil. Então se chover num sábado à noite, as pessoas vão ficar em casa, eu vou ter menos entregador, porque sair à noite com chuva é mais complicado. Então para nós é como se fosse uma Black Friday. Então tudo que a gente constrói, todas as nossas decisões, elas têm que respeitar essa restrição, tem que funcionar no pior dos dias. E agora que a gente tem várias unidades de negócio lá, você começa a ter outros complicadores, você tem modais diferentes de entrega, por exemplo, mercado. O mercado até um certo ponto você consegue trazer na moto, depois de um certo patamar você precisa botar num carro e isso começa a complicar bastante a nossa vida. E eu gosto de dizer que no iFood a gente passou nos últimos 4 anos por uma retransformação digital. Aqui meio, né? Uma empresa já é nativa digital, mas até 2018 era basicamente um grande time de vendas que tinha um aplicativo. Então, basicamente, o time de vendas ele ia atrás de restaurantes para trazer para dentro da base e o aplicativo servia só para fazer uma ponte. De lá para cá, de 2018 para cá, a gente passou por uma transformação onde a empresa como um todo começou a tratar a área de dados como uma prioridade interna. Então, a gente contratou mais de 300 profissionais, a gente fez 2 M&As, compramos 2 empresas de AI para incorporar no time. Hoje a gente tem mais de 4.000 usuários de dados dentro do iFood e 1.000 desses profissionais a gente treinou internamente e eles têm acesso a tudo. Então o pessoal de negócios que tem acesso a tudo que é necessário de dados e ferramentas para poder fazer análise, tomar decisão e seguir com o seu dia a dia. E hoje a gente tem centenas e centenas de produtos de dados lá dentro, de modelos a datasets curados e por aí vai. Então vamos lá, vou falar um pouco dessa linha do tempo para vocês. E obviamente ela tem que começar pelo começo. Foi basicamente uma lua de mel, né? Então todo o management da empresa estava super comprado, tinha um push do CEO muito forte. Vamos construir uma área de AI aqui dentro, vamos ser fortes em AI. Então basicamente a gente começou a estruturar essa área, foi quando eu cheguei no iFood e o objetivo era ter 100% de impacto. Então pega o pessoal lá, divide onde você consegue, é tudo mato alto também, onde você colocar lá um cientista de dados e fizer uma regra de 3 no Python, você vai gerar muito valor. E todo esse impacto que a gente foi lá gerar, ele foi percebido muito rapidamente pela empresa. Então, as áreas de negócio começaram a ver isso e falaram, tem coisa aí, parece que vai dar bastante resultado. Eles ficaram empolgados muito rápido com isso. Obviamente tinha um push muito grande do management também. Só que nem tudo, obviamente, deu certo, porque muitos desses primeiros casos de uso que a gente começou a colocar lá, eles eram descartáveis, né? Então muita coisa que a gente colocou lá hoje não existe mais. Mais de 80% dos casos que a gente explorou naquela época não existem mais hoje. Acho que só 2 daqueles primeiros iniciais lá funcionam até hoje, obviamente numa
estrutura bem diferente. Então eram coisas que elas geraram valor, mas com a mudança do negócio, a própria fragilidade da estrutura, elas sumiram ou deixaram de dar valor ou perderam o sentido lá dentro. Outra coisa, a empresa tinha uma visão muito de curto prazo, então ó, gera valor já. Então você acaba pegando alguns atalhos, é normal nessa fase. A gente também trabalhou com muito modelo que tinha overhype. Então um exemplo interessante é o Uber, há um tempo atrás, fazia surge pricing. Começou a chover, o preço do Uber subia, você pagava mais para poder pedir uma corrida. Aí o pessoal teve a ideia, vamos fazer igual a Uber, vamos aumentar o preço quando começar a chover, assim a gente remunera mais o entregador, e aí tem mais entregador na rua. Só que vocês lembram que eu tenho um pico de demanda? Se começar a chover no sábado, até eu ligar o surge pricing, o entregador, sei lá, se trocar, pegar a roupa, pegar a moto, ir até o lugar onde está tendo um preço, já perdeu o surge pricing. Então a gente percebeu, levou uns 6 meses esse projeto, e a gente percebeu que não gerou resultado nenhum, porque basicamente a gente não conseguia trazer mais entregador na rua. Então foi uma falha completa do nosso lado. Outra coisa que falhou muito, eu tenho um exemplo aqui, são modelos entregues na mão. Então você pega o dado, você gera um modelo e você entrega para o tomador de decisão. A taxa de insucesso, a taxa de falha desse tipo de modelo é gigantesca. Porque você começa a acumular problemas e aí, putz, entrega para a pessoa, aí tem um problema, volta, fica aquele bate e volta com o cientista de dados e acaba falhando. A gente teve muito problema com esse tipo de modelo. Então o que deu certo, e foi o primeiro case que a gente colocou no ar, nosso queridinho é o ETA. Ele é basicamente um modelo que ele dá a previsão de tempo que a comida vai chegar na sua casa. Com ele a gente começou a sair do 30 minutinhos para dar uma previsão boa de tempo. O SLA do iFood aumentou em 10 pontos percentuais, foi gigantesco para nós. E depois de um tempo a gente começou a perceber que não é só o SLA, cliente feliz, a gente começou a fazer ligações entre o SLA e a frequência do cliente, o que é óbvio. Se chegar atrasado a comida, você vai ficar bravo e não vai pedir amanhã, né? Então isso é um projeto simples, foi fácil de implementar, porque ele corria por fora, porque é só mostrar alguma coisa para o cliente, e ele gerou resultados muito positivos e muito rápido para nós. Já nos que falharam, um que falhou miseravelmente foi tentar fazer uma previsão de oferta e demanda, ou seja, quantos pedidos eu vou ter numa praça e quantos entregadores eu vou ter disponíveis naquela praça, para poder gerar promoções para os entregadores. Então, entregador, aparece aí no sábado que eu vou pagar o dobro. Domingão, na hora do almoço, eu vou pagar 1,5 vezes, para tentar atrair entregadores para praças que vão ter muita demanda ou eu vou ter poucos entregadores naquele momento. Por que falhou? Porque esse modelo, basicamente, você gera elasticidades, né? E você entrega isso na mão do time de negócios que vai tomar uma decisão de remuneração. E aí começa, não, mas está faltando o dado de promoções. Aí você vai lá, coloca o dado de promoções, volta, treina o modelo, entrega de volta para eles. Ah não, mas eu tomo um café com a pessoa do CRM lá e aí ele me conta das promoções. Pô, isso aí vai precisar virar dado. Aí você começa a curar esse dado, transformar essa informação do cafezinho em algo que você possa usar. Bom, foram 6 meses de projeto, mais até. 6 meses aqui para vocês. Entrega na mão do time de negócios. 3 meses depois, e aí, tá usando? Ah, não tá usando porque mudou um processo, não sei o que lá. Aí vai, arruma, entrega de novo. Tá usando? Não, a pessoa foi cortar o cabelo, foi horrível. A gente desistiu do projeto, não chega, não vamos fazer mais isso. E a gente teve vários casos, eu podia fazer uma apresentação inteira sobre casos de falha assim. E aí, beleza, né? Tava na cara que isso não ia dar certo. Se a gente continuasse fazendo esses modelinhos muito simples e rasos, esse negócio não era sustentável para nós, não era sustentável, a gente precisava mudar, a gente precisava fazer um negócio diferente. E a gente entra na era da escuridão. Por quê? Na era da escuridão, 2 M&As, então 2 empresas entrando, uma enxurrada de cientistas de dados entrando, mais do que dobramos o tamanho do time de uma vez, de um dia para o outro, 3 culturas de time para mesclar lá dentro. Não vai dar para continuar fazendo esses modelos desse jeito, porque eles estão muito descartáveis, são muito frágeis. Vamos investir em infraestrutura. Precisamos de um modelo de gestão, precisamos construir plataformas aqui que suportem, que apoiem, né, o nosso desenvolvimento aqui dentro. Então a gente literalmente apertou pause nos nossos projetos e começou a focar em coisas mais de longo prazo. Vamos construir esses enablers, plataforma de dados, vamos reforçar, plataforma de anel, vamos trabalhar com MMOps, vamos construir modelos em que a gente consiga construir coisas em cima, plataformas que sirvam de base para vários modelos.
Óbvio, a gente atrasou várias entregas. Você começa a tirar os cientistas... Porque, assim, a percepção de sucesso do time de negócios estava alta na época. E aí, quando a gente aperta o pause, eles queriam mais. Não, quero mais, quero mais, quero mais. Ó, investimos milhões agora. Vocês têm um monte de gente aí. Cadê o meu resultado? Cadê o meu ROI? Cadê o meu ROI? Né? E o que aconteceu? Os casos anteriores que a gente colocou no ar começaram a desabar. As coisas começaram a funcionar pior. O resultado começou a sumir. Né? E a alta gestão ficou muito brava. Eles ficaram tão bravos, mas tão bravos que eu ganhei um coach. Apareceu um coach, olha só, a gente trouxe esse coach aqui para te ajudar a resolver os problemas da sua área. A não ser que esse coach saiba programar, ele não vai ajudar a resolver os problemas da minha área. Então foi essa situação, uma situação bem crítica para nós. Mas a gente conseguiu desenvolver um modelo de gestão lá dentro. Então a gente olha para 3 pilares lá. Ou você gera um impacto mensurável, isso é muito importante, que ele seja financeiro ou de MI. Ou você facilita o crescimento da empresa, ou você permite novas aplicações dentro do iFood, coisas novas que nunca poderiam ter sido feitas se você não tivesse ML lá dentro. Então, alguns exemplos. O sistema de recomendação. O sistema de recomendação ele traz mais conversão na hora, o que é ótimo para nós, então a gente consegue dizer, com o sistema de recomendação eu trago, sei lá, 5, 10, 15% mais pedidos. Então eu consigo calcular esse impacto e dizer, este é o valor deste modelo. Uma seleção de candidatos, eu tenho centenas de milhares de restaurantes na minha base. Eu não preciso recomendar todos os dias todos os restaurantes para você. Então a gente faz uma pré-seleção desses restaurantes, isso fica muito mais barato e rápido de rodar, o que me permite, obviamente, gastar muito menos, mas ser muito mais ágil em fazer essas recomendações, então ele me permite crescer muito mais do que eu cresceria se eu tivesse que olhar para toda a minha base de restaurantes todo dia. Otimizador logístico, mesma coisa. Ele não só me permite reduzir o custo de entrega, então eu vou fazer uma rota mais curta, eu vou fazer mais entregas numa viagem só, mas ele também me permite não só aumentar o número de entregas que eu faço por entregador, mas aumentar a remuneração do entregador. Então ele me ajuda, ele facilita o crescimento da empresa. Eu nunca conseguiria crescer tanto se eu não tivesse isso. A gente tem um simulador logístico, que é basicamente um videogame lá onde a gente consegue testar diferentes parâmetros. Então eu consigo testar o que acontece se chover no Dia das Mães, o que acontece se eu tiver o dobro, metade dos entregadores no Dia das Mães. E isso permite que eu crie aplicações novas muito rápido. Vamos fazer a entrega de mercado agora. Tá bom, pluga aqui, vamos ver como é que isso vai se comportar no simulador e eu consigo avançar. Foodbird, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente pega todo o catálogo, quebra o texto do catálogo, consegue gerar ingredientes, dados do catálogo para melhorar os nossos produtos. Esse modelo de gestão facilitou demais a conversa com o time de negócios. Foodbird, por exemplo. Foodbird é um BERT, né, que é um modelo de linguagem natural. A gente adaptou o domínio dele, treinando esse modelo para aprender sobre receitas. Então a gente usou um dataset de receitas de comida. Então agora ele entende português, que é uma versão em português dele. Ele entende de receitas, todas as receitas estão lá dentro. E a gente adapta domínio para usos do iFood. Por exemplo, eu quero saber ingredientes, eu quero saber sabores de prato. Eu quero saber se um prato serve para 2 pessoas, para 1 pessoa, para quantas pessoas serve esse prato. É um prato principal? É um combo? Combo é um negócio complicado. Um combo que a gente está acostumado é um refrigerante, um hambúrguer e batata frita. Mas dois temakis é um combo, 2 temakis não me alimentam, né? Então você precisa começar a identificar isso. E usando o Foodbird, isso permite a criação de diversas aplicações lá dentro. Outra coisa que a gente desenvolveu lá dentro foi a plataforma de ML. E nessa plataforma a gente conseguiu acelerar demais o desenvolvimento de coisa lá dentro. Então acelerou demais o tempo que leva para você botar um modelo em produção lá dentro do iFood. O que nos levou para a terceira fase, que a gente chama de iluminismo. Beleza, passou a fase difícil, o coach deu certo, ajudou o time e a gente entrou para o jogo. A gente entrou mesmo para o jogo. E essas apostas de longo prazo, elas deram muito resultado mesmo. Tanto que esses enablers, essas plataformas que a gente construiu, elas começaram a permitir que a gente começasse a empilhar casos lá dentro para trazer resultado cada vez mais rápido. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente colocar a primeira versão do modelo de recomendação no iFood levou uns 6 meses com um time relativamente grande. A gente tem uma operação na Colômbia, para colocar o mesmo modelo na Colômbia, um cientista júnior conseguiu colocar esse modelo em 1 mês no ar. Então o ganho de produtividade que a gente teve foi brutal. E como a gente tinha um modelo de gestão, a gente conseguia comunicar bem com o time de negócios e explicar para eles o resultado que a gente estava trazendo.
Só que gerou um outro problema para a gente, problema bom nesse caso. A gente ficou com mais demanda do que era possível. Eu recebia feedback de gente que eu nem conhecia lá dentro do iFood, que você não está alinhado com os problemas de negócio, com as dores do negócio. Só que o problema é que dói tudo, né? É só uma anestesia geral para resolver o problema de negócio lá. E a gente teve problemas de priorização. Como é que você prioriza? E a gente chegou num ponto em que tudo era gargalo. A plataforma de ML não estava tão boa ainda, a gente tinha problema de integração, a gente tinha problemas de alinhamentos infinitos, assim, as reuniões dos modelos elas cresceram, tipo, dezenas de pessoas para discutir, porque você começa a bater em muitos pontos. O exemplo do ETA era um modelo simples, porque ele basicamente tem uma API e você consome esse API para mostrar o tempo no aplicativo. Agora a gente estava tomando decisão dentro dos sistemas do iFood, e isso gerava muito mais necessidade de alinhamento. Mas olha só que legal, o FoodBurnt, ele nos ajudou a criar umas coisas que a gente nunca tinha pensado antes. Existe uma empresa dentro do grupo iFood que chama iFood Shop, que vende insumos para restaurantes, e vende produto para restaurante. Carne, queijo, até embalagens. Eles usam o FoodBurnt para pegar os ingredientes dentro de cada prato do iFood. Eles conseguem fazer um depara desses ingredientes que a gente gera via FoodBurnt para a base deles de fornecedor. Então, nesse exemplo, uma esfirra de carne, ela tem carne moída, tomate, tahine e cebola. Eles encontram os fornecedores para esse ingrediente. Eles conseguem calcular quanto que cada restaurante vende desses itens para poder fazer um deparo e gerar lead qualificado para fazer vendas. Esse negócio dentro do iFood, ele é obviamente pequeno perto do iFood, mas ele tem crescido a taxas muito aceleradas e esse é um dos fatores que tem ajudado eles a destravar isso. O Kairos, para quem não conhece, o Kairos é a nossa plataforma de disparo de CRM. É isso que acontece quando você põe cientista de dados para desenvolver sistema. O nosso primeiro teste do Kairos foi disparado para 40% de todos os usuários do iFood, teste Kairos. Deu super errado o primeiro teste. Mas a gente foi desenvolvendo essa plataforma por anos, já tem anos que a gente tem trabalhado nessa plataforma. Hoje, toda a comunicação do iFood ela é automatizada pelo Kairos. 90% de todas as mecânicas que a gente tem de promoção passam por isso e elas são otimizadas pelos nossos algoritmos, gerando um desconto brutal nos nossos gastos. Então a gente consegue economizar dinheiro e a gente consegue mostrar via testes, né, quanto dinheiro a gente está economizando. E assim, tem feito um grande sucesso, a gente tem expandido bastante essa plataforma lá dentro. Para finalizar, onde é que estamos hoje? Hoje eu considero que a gente está na era industrial lá dentro. Por quê? Porque a gente tem uma situação onde tem AI em todos os lugares do iFood. Todas as áreas, pelo menos as áreas mais prioritárias da empresa, tem algum modelo rodando ou algum grupo de modelos gerando resultado lá. A gente teve saltos gigantescos de produtividade, aquelas apostas lá deram muito certo para a gente. A gente criou produtos de AI que são replicáveis, ou seja, eu consigo construir um negócio, eu consigo replicar em outros negócios, eu consigo portar esses algoritmos e gerar ganhos de produtividade absurdos. E agora a empresa aceita a visão de longo prazo, então a gente vai construir enablers e fala, nossa, que legal, daqui a um ano a gente se vê. Isso tem sido muito bom para a gente. Obviamente, né, que são desafios agora? Integração. Então o MLOps não é mais um problema, mas eu tenho um problema de integração. Então agora o cientista lá, ele é 90% engenheiro, porque ele tem que ficar trabalhando com integração o tempo todo. E a gente tem um problema que agora a gente tem tanto modelo no ar, tanta coisa funcionando, que isso vira um risco para a empresa. Então a gente tem trabalhado muito em gestão de portfólio. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito muito é ter um monitoramento super agressivo do que a gente tem rodando lá. Então é o que eu falei, eu tenho centenas de modelos rodando lá no iFood. Muitos deles funcionam em real time. Então eu olho para o número de modelos, número de predições que a gente faz, porque isso gera obviamente custos para nós, número de features, e a gente acompanha a feature que a gente tem em batch, real time de alguns segundos e near real time de, sei lá, 1 minuto. E eu olho para todas elas porque isso me gera custo. E como eu falei, no modelo de gestão, a gente tem que trazer um ROI positivo para esses modelos, então não adianta eu ter um modelo com 1 milhão de features em real time, que isso vai trazer um custo que não vai pagar. Quantos training jobs, então a gente acompanha tudo que está sendo treinado no momento, para ver o que está sendo treinado hoje tem que virar um modelo amanhã, que tem que ir para o ar, e obviamente custos. E por fim, não dá para ver nesse gráfico, mas cada um desses tiquezinhos que vocês estão enxergando nele é um modelo que foi para produção, ele foi testado. Se ele está em produção, obrigatoriamente ele tem que gerar um resultado positivo que eu consiga acompanhar e mostrar para a empresa.
Então a gente foca muito nisso. Esse modelo entrou no ar, ele gera um impacto de 0,1%, 0,5%, 1%. A gente consegue ter uma discussão boa com o time de negócios e ampliar isso. E hoje o nosso maior desafio é como é que a gente faz mais. Como é que a gente torna essa curva mais exponencial? Como é que eu tenho, sei lá, milhares de casos de AI lá dentro? Porque se eu tiver milhares de casos de AI, eu tenho certeza que eu estou gerando impacto positivo para cada um deles. Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem saber como alavancar o skill de vocês, está aqui o link. Certificações também. E lembra que a gente comentou do Wix sobre feedback de 12%? Responda uma pesquisa. E obrigado novamente.